tudo bem? A paz do Senhor. Eu espero que você esteja bem, que tudo esteja acontecendo ótimo para você nos preparativos de fim de ano. O Natal chegou. Aqui quem fala, aos que não me conhecem, meu nome é Áquila, sou pastora da Assembleia de Deus Irmão aqui no Jardim Ingá, fica em Lusiânia, em torno de Brasília, em torno do DF. E hoje eu vim compartilhar com vocês, para mim é uma honra, muito obrigada, tia Eulália, tia Ruth, que me convidaram para fazer o segundo Natal. Esse é meu segundo Natal no Elim, né, fazendo recursos aqui com vocês. E me sinto lisonjeada, honrada de estar ao lado de grandes artesãs. E nós, evangelistas de crianças, né, estamos tentando tirar essa nomenclatura, esse chamar de tio, tia, porque às vezes as pessoas pensam que é só, né, como se estivesse levando para uma salinha, uma creche, vamos cuidar. Não, nós estamos ali para fazer um culto na linguagem da criança e cultuar ao Senhor e ministrar nos corações. Então, parabéns para você que está fazendo esse curso, seja muito bem-vindo, né, e vamos aqui aprender mais de Deus. Eu gostaria de começar compartilhando com você um versículo que tem aqui em Mateus capítulo 1, no dois versículos, 22 e 23, diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então, o mesmo Deus que está aqui comigo, está aí com você. Deus é maravilhoso. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por este momento e peço, Senhor, que o Senhor abençoe a minha vida e abençoe a vida de cada cursista, cada um dos evangelistas, né? Como falamos erroneamente, mas os tios e tias do Ministério Infantil que trabalham, Senhor, com o teu rebanho pequeno, com os teus pequenos que têm um coração tão puro. Pedimos, Pai, que o Senhor, peço ao Senhor que o Senhor abençoe cada um e nos dê sabedoria, graça, paz, entendimento. Assim eu oro e que tudo dê bem, dê certo em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu estou orando porque assim, a gente começa sempre orando. Esse aqui é o recurso que nós vamos fazer. É um livro para você contar sobre o Natal, que significa nascimento. Então, dessa vez, me atentei bem em deixar mais solto e colocar mais para assim, em um ponto só a cola, para deixar mais solto, para dar pra gente esse movimento. Quando a gente vai contar lá na igreja, esse efeito, né, de movimento, de que os anjos realmente estão aqui soltinhos, voando. E como lá na nossa história a gente trabalha nesses temas, então vai Natal aos olhos dos anjos. Segundo, Natal aos olhos dos pastores. E depois vem o terceiro, que é aos olhos dos sábios, né? Assim que a gente tem lá no nosso a gente tem, vou levantar um pouquinho aqui. A gente tem lá a historinha todinha que vai dizer, aqui eu estou com esse recurso, ó, onde a gente tem a estrela aqui. E continuando, esse aqui é o terceiro, os sábios que levaram ouro, incenso e mirra. E daí vamos, o próximo, que é o Natal, o quarto, aos olhos de Deus. O olhar de Deus, a gente, pra mim é bem o versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, esse é o olhar de Deus. E o último que a gente tem é no olhar da terra. Jesus, quando ele nasceu, Jesus veio ao mundo porque ele é a luz do mundo. Então, para mim, Natal é bem isso, a luz brilhou lá no céu, coração aqui na terra que chegou, que foi o Senhor Jesus. Muito bom a vida, a luz, bom, muito bom. Então, vamos, neste momento, começar a fazer, e eu vou te fazer explicações por quê. Se você trabalha no Ministério Infantil ou você acha, simplesmente considera, tia, a pastora, caí de paraquedas aqui, na minha igreja não tinha quem cuidasse, eu me disponibilizei, pastor ou pastora me convidou, não tinha outra pessoa. Então, o que a gente vai fazer aqui, a maioria dos tios, a maioria das tias sabem bem como fazer,
Porém, se você é novato, vou te dar instruções. Aí, por que você não vai fazer ele todinho junto? Pois é, esse foi o primeiro que eu fiz, tá? E daí, quando foi ontem, eu fiz esse segundo. E gravamos ele todo. E se você pensa que é prova, foi depois de fazer todo ele ao vivo, bonitinho, lindinho, gravadinho. E quando a gente foi mandar, cadê o vídeo? Ele só tinha menos da metade e não vai, simplesmente não vai. Então, por isso eu estou fazendo um novo, tá? Eu não vou fazer ele inteiro desse jeito, mas vou te explicar. Primeiro, pra mim, pra chegar nesse pedaço aqui, eu não usei um EVA, uma folha de EVA inteira. Então, eu usei a medida 40 por 40. Pegue todas as folhas, no caso, o que eu te indico. Deixa eu usar só uma aqui. O que eu te indico pra mim, a minha versão original, essa daqui, que foi a primeira que eu fiz. Eu fiz uma capa azul, né? Lisa, simples, não precisa de ser exatamente como o meu, porém essa é a minha ideia, com as letrinhas Natal, no EVA com glitter. Aqui nós temos promoção nesse momento, né? Aqui no Jardim Gá a gente tá tendo promoção, geralmente eu compro por de 5 a 7 cada folha, se for na loja física, e a gente tá encontrando até por R$ 3,99, então tá ótimo de comprar nesse momento. Fiz a primeira, que é a capa, um azul clarinho. Pra falar do céu, eu usei este azul mais escuro. Então, eu vou montar com vocês já a primeira, que é a capa, uma letrinha, vou montar com vocês. Eu vou fazendo ao menos um de cada página, pra gente poder deixar claro, ensinar como que faz. Qualquer dúvida, tá aí, vai ter uma apostila para vocês, e nessa apostila vai constar e-mail meu e WhatsApp. Pode chamar, pode pedir, né? Se preciso for, a gente faz live depois, mas fiquem à vontade e não tem necessidade de, tia, é difícil, é nada. Não, é muito legal. Ó, Natal, tá lá, né? As letrinhas bonitinho para você. Pega a sua letrinha, recorta ela toda com paciência, hein? Ministério Infantil exige, requer paciência, amor e paciência. Pega a letrinha e põe ela, ó, EVA com glitter, a gente corta assim, ó, deitado, tá? Pra ficar certinho, corta assim. Se você colocar do jeito que tá, vai ficar ao contrário a palavra. Então, a frente dele aqui, ó, deitado, seria atrás dele. E aqui você vem com... Tô aqui com palito de dente. Você vem... pra mim é mais fácil a caneta. Ótimo. Já gosto de fazer já com estilete de precisão. Isso, o meu não tá aqui perto de mim. Então, vou mesmo aqui só com um palito de dente, rapidamente, fazendo aqui e marcando toda a letrinha. Coisa simples e fácil de fazer. Mas tudo que é feito com carinho, tudo que é feito com amor, graças a Deus fica bom. Então vai orando, viu? A gente passou esses dias, eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste mesmo, triste, porque sumiu meu vídeo e aparecia ali o cronômetro, né, marcando, mas de todo jeito ele ia embora. Mas Deus sabe por que a gente passa essas coisas todas, né? Deus sabe por quê. A gente não entende por quê. Mas talvez tinha alguma coisa que eu precisasse falar aqui agora. Ou algo que Deus quisesse trabalhar na minha vida, né? Ai, pastora, você tá falando sobre paciência. Então, lida um pouquinho com a paciência também. Para você demonstrar e viver na prática. Peço desculpas, eu tô passando pela menopausa. Me perdoem por estar aqui desse jeito, toda hora suando, mas eu sou muito grata a Deus. Há 5 anos atrás, o Senhor Jesus me curou de um câncer no colo do útero. Então, sou grata ao Senhor porque Ele me curou. Então, mesmo, prefiro esse suor do que o que eu passei, né? Eu passei por químio, rádio, bracterapia. E Deus é tão bom que eu tô aqui para dizer que Jesus cura. O miolo, quando é estilete, a gente só passa aqui assim. Tia, e quando não é? Com todo cuidado, a gente vai lá,
pegar a tal da tesoura, vai fazer um buraquinho, vai começar, ó, vai lá direitinho, seguindo a marcação que você fez, pra você fazer todas as letrinhas bonitinho, perfeitinho. Tia, ainda faltou ali em cima, vai lá, termina, arruma aí, foi. Pronto? Pronto. Com o estilete de precisão fica melhor? Fica melhor. Porém, a gente não vai ficar preso a uma situação. Então, o que eu fiz na capa foram apenas as letrinhas, tá? Usei cola quente, hoje eu estou trabalhando com cola quente. Posso trabalhar com o que mais? O que mais que você me indica? Tem a cola de silicone, que é a cola do artesão, que é o silicone frio. A vantagem dela, vantagem e desvantagem ela tem. Vantagem, se você colou errado, ela não seca na hora. Então, você tem como tirar e chega pro ladinho, arruma o que precisa. Desvantagem, demora um pouquinho para ela poder segurar, secar ali. Já o Super Bonder que a gente fala, né, que é a cola instantânea, a desvantagem dela é porque é muito rápido. Colou, já era, perdeu. Então, a vantagem é que é instantânea, é muito rápida. A cola quente, as desvantagens é que cola a mão todinha. Fora isso, gosto muito de usar ela. Na primeira página, então fomos para a capa. Primeira página, os anjos. Os anjos e algumas nuvens. Você prestou atenção que também tem algumas nuvens, né? Dá pra ver o efeito? Como é que eu tentei deixar? Bem simples todos eles. Não quis me atentar dessa vez ao rostinho de todos eles, não. Então, vamos lá. Vai tudo pra você na apostila, tá bom? Então, é assim, ó. Peguei a asinha do anjo e dobrei aqui com o brilho pra cá, porque vai ficar tudo aqui assim, ó, aparente, ó. Tá vendo? Então, peguei e o molde que quer ser meu amigo, quer vir também, embora, vamos tirando vocês daqui. Então, peguei nesse lugarzinho aqui pra eu poder só marcar onde eu quero passar a cola. Venho aqui com a nossa querida amiga cola quente. E vamos aqui colando. E daí, colei esse pedaço, que é do corpinho, passo cola só nesse pedacinho aqui, ó, em cima, um pouquinho para um lado, para o outro, e ponho a cabecinha. Prontinho, tia? Prontinho. Só isso, o anjinho prontinho. Então, ali tem anjos de outras cores, tem anjo branquinho, anjo prata, anjo douradinho, você pode fazer, enfim, fica a seu critério. Se você só tiver, se eu tiver só o EVA todo branco só, ótimo, faça assim, mas não deixe de fazer, tá? Faça o seu anjinho lá, faça o seu recurso, que vai ficar bom. E aí, aqui eu espalhei, tem lá segue lá o molde de 2 tamanhos de anjo. Tem esse aqui que é o menorzinho que eu fiz, e tem o outro que é um pouquinho maior, ó. Ele é um pouquinho maior. Então, essa foi a nossa segunda, porque a capa e a primeira, né? A primeira página, o segundo que a gente fez. Tia, como você foi fazendo isso? Eu peguei todos eles, os EVAs, as folhas, pus uma em cima da outra, medi 40 por 40, peguei com auxílio de uma régua e de um estilete, aparei, fui cortando, e o que sobrou, com uma tesoura que você tem um corte bom, seja ela pequenininha ou grande, o que todas as tias sempre, você vai ouvir sempre nos cursos a mesma coisa, deixa uma tesoura só para papel, uma só para EVA, é verdade, senão ela fica séria. Tia, com a lixa você consegue amolar a sua tesoura? Eu consegui só uma, nem sempre. Então, terminamos essa, vamos para a próxima. Nessa próxima, é o Natal no olhar dos pastores. Então, o anjinho a gente já fez, é só repetir o anjinho. Vamos fazer o pastor? O pastor, nessa situação aqui, eu deixei eles solto. Por quê? Se a gente quiser usar em outra situação, em outra história, então eu deixei ele solto. E eu fiz dois tipos de colagem. A colagem da mão
aqui atrás da roupa. E fiz também esse daqui com as mãos coladas pra frente. Por que que eu tô te mostrando isso? Porque no caso dos sábios, eu pus todos com as mãozinhas para frente para eles segurarem os presentes. Então, se você quiser, pra eu nem confundir, já vou fazer tudo igual? Beleza. Não, mas eu quero fazer assim, com a mãozinha comum, igual a gente faz. Ótimo, legal, tá bom? E no mais, vamos fazer as nossas ovelhas. Mandei pra você o molde da ovelha, porém, aqui para criar esse recurso, eu utilizei duas coisas muito difíceis de encontrar. Uma tampa de um body splash e um copinho descartável. Porque esse pedacinho daqui do copinho descartável eu fiz a cabecinha. E esse maiorzinho aqui eu fiz o corpinho, tá bom? Você pode fazer isso? Posso. Ou o maiorzinho para fazer o corpinho e embaixo lá o fundo do copo para fazer a cabecinha da ovelha. Mas, tia, e como é que eu vou cortar? Desse jeito, para ficar mais fácil, eu já fiz muitos modelos de ovelha. Já fiz várias vezes. Porém, dessa vez, tentei fazer um pouquinho diferente, então vamos tentar inovar? Vambora. Peguei lá a minha tampinha, lembra que eu falei pra vocês, ó? Só ela mesmo no EVA já fica marcadinho. Não sei se vai dar pra aparecer aí, que fica marcadinho. Chega um pouquinho pra trás. Pra trás? É. Não, virado assim. Deu pra ver? Aí eu venho acompanhando com essa tesourinha, ó, aquela que a gente tem jacarezinho. Também é simples, barata, não é cara. A gente vem, ó, acompanhando o círculo e vem cortando devagar, paciência. Eu acho que, penso que o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, é muito para as tias, viu? Para os tios. Evangelista de criança tem que ter paciência, tem que ter amor, porque pra gente fazer com amor, fazer com excelência, como lá o nosso slogan, né? Lá do Elim, ensinando com excelência. Então, desculpa por eu estar aqui toda hora. A tia tá aqui, não adianta a gente colocar nem ventilador, nem nada. Então, como que eu fiz? Ó, peguei aqui o maiorzinho, colei o menorzinho por cima. Pra fazer a ovelhinha. Só isso, tia? Só isso. Opa, que aqui, cabecinha da ovelhinha. Vem cá, minha filha. Volte. Vem que eu preciso de você. De novo, outra aqui, ó. Só um pouquinho de cola em cima e em cima coloca a cabecinha da ovelhinha. Não vamos usar ela como nós colamos assim, desse jeito. Nós vamos usar ela deitadinha. Então, não importa se você vai fazer ela viradinha aqui pra direita ou pra esquerda. Eu te aconselho fazer das duas maneiras pra você poder deixar bem espalhadinho, ó. Bem espalhadinho, dá pra ver? Aqui, ó, tem pra cá, pra cá. Então, te aconselho a fazer dessa maneira. Pra fazer o rostinho da ovelhinha, vamos ver se tá dando pra filmar. Dá pra pegar aqui? Ó, fiz um olhinho, outro olhinho, aquele focinhozinho igual dos bichinhos mesmo e puxei. Vamos de novo? Um olhinho, dois olhinhos, livre mesmo, sem precisar de nada. Ó, aquele focinhozinho que é um triângulo ao contrário e puxa para um lado, puxa para o outro. Assim, pronto, ovelhinhas. E daí você cola ela, pra ficar legal, você vem colando ela só na metade dela. Dá pra pegar? Uhum. Aqui, ó, só na metadinha. Pega lá e cola só. Seria como se você passasse cola só por aqui assim, ó, no meio dela e põe aqui, entendeu? Não precisa tem que passar cola nela todinha, ao longo de toda... Não precisa, não carece. Próximo. Os pastores. Vou fazer ele já desse modelo aqui, as mãozinhas, porque vai ser o mesmo modelo dos
sábios, que é da outra página, tá bom? Vamos lá. O que que vai aí pra você? Você puxa pra mim, por favor, Juliette? Isso. Vai pra você, ó. A túnicazinha do pastor, a túnica que a gente vai usar. Aí nós vamos usar, nesse caso aqui, o cajado, né? E vamos usar também o rostinho e também o cabelo. A gente vai colar assim. E vem mãozinhas e pezinhos pra gente poder fazer. Ah, tia, não precisava disso tudo, né? Precisa. Por quê? Porque criança pergunta pra gente tudo. Eles perguntam, né? Cadê a orelha? Eu já ouvi tia que já falou pra gente na internet algumas vezes que a gente estava lá nas lives da vida, né? A criança me parou, tia, e disse, tia, cadê a orelha desse moço? Ele não tem orelha, não? Então, ó, vamos com a cola quente aqui por trás. Aqui assim. Pega o círculozinho de cor de pele, bege, não sei como você chama, né? Uma corzinha clara. Ou se você quiser fazer ele marronzinho como eu, moreno, negro. Ou se você quiser fazer amarelinho, ruivinho, igual era Davi. Enfim. Fez isso? Fez. Bora lá. Aqui, ó, aqui atrás aqui da barba dele. Entre a barba aqui e o rostinho, vem aqui e cola. Cola bem aqui. Tia, sobrou um pouquinho ali de cola, dá tempo de tirar o excesso. E depois, vamos fazer ele com os bracinhos aqui pra frente. Assim, ó. Deixa o polegar pra cima, ó, pra fora, assim. Tá bom? De cá também, assim. E em vez de colar, então, por baixo da roupa, nós vamos colar por cima. É só uma gotinha de cola. Não precisa de muita. Então, vamos lá. Esse de cá, colou, foi. E esse de cá, colou, foi. Mas, tia, não ficou legal, não ficou bonito. Calma, calma, confia no processo. E lá embaixo não, lá embaixo a gente vai colocar os pezinhos e tem que ser pro mesmo lado. Já pensando na próxima cena que eles vão estar seguindo a estrela, eu acho que não tá saindo ainda aí, né? Eles vão estar seguindo a estrela, que a estrela começa aqui. A gente vai segurar, porque tô lá, né, na igreja, segurando aqui pra eu mostrar que a estrela tá indo. Aqui tá tudo torto, meu Deus, me ajuda. Então, eu coloquei todos os pezinhos pra lá, pro lado lá onde eu vou fechar o meu livro. Então, todos eles, já te aconselho logo se você for fazer... logo pensando em vou fazer todos iguais, faz todo mundo logo então com os pés para a sua esquerda, para você olhando para eles, estão todos com os pés para a esquerda, tá bom? E aí a gente vem de novo do mesmo jeito, é só um pontinho só um pinguinho de cola. E você põe aqui por baixo do vestido, né? Não é vestido, é bata. A túnica. Ai, ai, ai. E você tira o excesso da cola, se você estiver usando cola quente como eu, tá bom? Você vem e arruma assim. E vamos de novo, eu tô usando uma caneta, né? Essa daqui é da palha. Essa é para marcador, para retroprojetor e é uma tinta permanente. Porém, você usa a que você tiver, faz também, ó, o rostinho dele. Também os olhinhos, o nariz e a boca.
você corre o risco, tá? De ouvir alguma criança te perguntar, cadê as orelhas dele? Cadê o pescoço? Porque criança presta atenção. Então, daí a gente passa desse jeito. Aqui, o que eu fiz? Eu pus, ó, uma mão na outra aqui, só um pingo de cola. Um pingo de cola por trás de uma das mãos e colei uma mão na outra. E daí, se for... Hoje tá tendo jogo, gente, então... toda essa euforia aí dos vizinhos, porque tá tendo o jogo de futebol, né? Então, daí, se forem os pastores, ó, você pega aqui o cajado, coloca na mão dele, você já pode grudar bem aqui, tem uma foto para você ter uma noção de como é que tá ficando lá o seu, está aparecendo, se você achou legal ou não, beleza. E se não for essa a situação, já for lá no caso que é da próxima página, a gente já vai estar falando dos sábios. Então daí você vai lá e cola ou o ouro, ou o incenso, ou a mirra, tá? Esse aqui eu vou colar aqui o ouro, que eu já vou para a próxima página. Ó, na próxima a gente só coloca aqui 2 gotinhas de cola. Ah, o beijo tá caindo. Aí vai e coloca bem aqui assim, ó. E aperta. Cuidado pra você não colocar, ó, queimei. Cuidado aqui assim. E daí, arruma. Chama o Nicolas, por favor. Ele tá dormindo. Assim. Pronto? Pronto? Tia, queria colocar ele mais juntinho. Posso pôr aqui uma cola aqui nele, assim, pra ficar mais pertinho do peito? Claro! Fica a seu critério, tá bom? Só que nessa página aqui, como é que a gente fez esta estrela? Como é que ela foi aqui andando? Já que a gente já passou de um pro outro, porque é só fazer isso daqui e tá. Se eu coloquei o cajado, é um pastor. Mas se eu coloco o ouro, o incenso ou a mirra, é um dos sábios. Ah, tia, mas é que lá no seu, ó, tem uma bata por cima, uma túnica por cima da bata. É simplesmente pegar esse mesmo, lá tem também, né? Na nossa apostila tem. Ele é cortadinho aqui assim, seria como se você cortasse de cá, tira só o meio e faz da cor que você quer. Então, embaixo você faz uma branca, por exemplo, com um azulzinho por cima, tá? E aí ficou ótimo. Agora eu vou te ensinar como é que a gente fez essa estrela aqui. A gente teve gol ali do time, o pessoal tá todo mundo animado. O Nicolas tá dormindo. A estrela. Onde eu coloquei as coisas da estrela? Você viu? Não tá. Aqui. Ótimo. Como eu fiz? Eu vou demonstrar nesse pequenininho aqui, só mesmo para demonstração, só porque a gente já fez, como te falei, já fiz 2 vezes, então vou tentar fazer dessa maneira só para ter essa explicação. Tia, o que você fez aqui? Eu fiz aqui o sistema de... Peguei minha estrelinha, que tem lá bonitinha, fiz ela, ó, douradinha, bonitinha. E daí eu fiz, da mesma maneira, mesmo molde, uma outra, de qualquer cor que você queira. Aqui eu usei esse daqui, mas não necessariamente tem que ser assim, tá bom? E peguei alguns pedacinhos, ó, pedacinho pequeno. E pus aqui nas 5 pontas e pus no meio também. Pra que, tia? Só pra dar um volume, gente. Isso aqui, se você não fizer, não vai fazer nem assim, não vai deixar de fazer por causa de nada. E o pedacinho a gente tem, sempre sobra, então daí coloca só pra dar um volume
um volumezinho aqui na estrela. E agora, tia? E agora, com paciência, a gente vem... Deixa eu limpar aqui o bico dela. Aqui assim. Pronto. E a gente vem passando aqui, ó, devagarzinho em redor. Pouca cola, não precisa de muita. E vem colocando, apertando devagar, com calma. Já chego aí do outro lado pra ficar mais fácil pra você ver, tá? Fazer ela toda, ó. Venho aqui e ponho. Pouca cola. Não precisa ser muita pra vazar, pra queimar seus dedos, né? Tia, se ficou esse tanto aqui sobrando, pega depois lá a tesoura e corta o excesso. E vamos de novo, ó. Aqui, até lá na frente, vem. Ajusta ele, pega com a mão, ajusta. Cuidado para você não se queimar, mas vem arrumando direitinho assim para você poder fazer, tá bom? Aqui. Vamos, dá pra ver agora? Ó. Vamos até lá na frente, vem esticar. Vem fechando aqui. E aqui desse lado também. Vou pôr um pouquinho também. Vou pôr um pouquinho de cá e de cá. E vou fechar. Pronto. Assim. Aí, terminei de fazer a estrela. Ótimo até aí? Beleza, né? Mas e que agora, tia? Como é que eu vou fazer com essa estrela aqui para ela poder ficar naquele mesmo sistema lá do meu? No mesmo sistema, vamos embora, ó. Eu só tinha pego uma folha. Cada folha, conforme eu terminava, eu ia pondo aqui no cantinho, onde que eu tinha uma régua por aqui, Jesus, aqui. Aqui no cantinho, as tias que já têm costume de fazer, já sabem deixar aqui esse 1 centímetrozinho, né? Mas para as tias que não têm costume ainda, marca aqui, ó, no cantinho, só o mesmo tanto, né? Em todas elas, esse 1 centímetro aqui, passa só um palito e você passa cola nele, vem e cola outra folha, alinha bem, uma ponta na outra, vem colando no meio, tá bom? Assim fica mais fácil. E aí, tia, para fazer esse sistema, você vai pegar daquele pedaço que você cortou lá para alinhar todinho e deixar ele 40 por 40 e você vai fazer uma fita de 1 centímetro mesmo. Não precisa de ser larga, mas da mesma cor. É importante ser da mesma cor. Pra quê? Pra você colar. Eu colo onde eu quiser? Não. Você precisa de primeiro medir a estrela para ela não ficar passando do seu livro, tá? Para não ficar para fora. Então, daí você vai olhar ali e ver, olha, tanto, mede de um lado e do outro. Ó, geralmente dá o quê? 7 centímetros, né? A gente fez com 7 centímetros. Ó, 7 de cá, só uma marcaçãozinha mesmo, pequena. 7 centímetros de cá também. E assim, eu vou colar aqui. Como? Vou pegar um pedaço, só um pedaço mesmo, um quadrado aqui de EVA de mais ou menos uns 2 dedos, ó. Quase, acredito que, pra quem gosta tudo de medida, vai ser uns, aqui esse tem 5 por 4, faz de 4 por 4 mais ou menos. E daí como você vai fazer? Você vai passar, ó, cola nele aqui embaixo. E você coloca aqui, aperta bem,
Espera secar um pouquinho e você coloca a tira no meio. Não colou nada em lugar nenhum ainda a tira, ó, tá livre. Coloca ela aqui, tenta pôr mais pra baixo, por isso espera um pouquinho secar, depois você vem com todo cuidado, ó, passando a cola nessa outra parte de cima. Pronto? Alinha lá para ela não colar. A nossa intenção é que ela vai ficar ali solta lá dentro, ó, a tira solta. Tia, se a tira ficar muito presa, pega uma caneta, com o auxílio de uma caneta, você vem aqui, ó, e coloca assim até a metade para não rasgar o teu EVA. Vem do outro lado também, só para dar uma laceadinha para poder ficar mais fácil. Fácil de quê? De correr aqui a estrela. E aí, tia, como é que vamos colar agora? Lá naquela folha, antes de você fazer tudo, lembra que você marcou lá os 7 centímetros? Então, você coloca ali uns 2, no mínimo uns 2 centímetros aqui, ó, da tira. Você coloca de cola, eu falo de tinta. De cola, para você ter aqui um lugar bem, ter aqui uma firmeza. E não pode deixar nem frouxa, espera secar de cá, mas você não pode deixar ela nem frouxa e nem pode puxar ela, porque senão ela vai ficar repuxando. Mas tenta deixar um pouquinho firme, só um pouquinho firme, tá? Aí você passa de cá também. Isso, assim. Aí assim você vem, coloca de cá e de cá, de um jeito que fique firme e que você consiga, ó, fazer esse movimento, entendeu? Assim é que a gente fez a estrela para ela poder andar pra lá e pra cá, enquanto você conta a história. Legal? Vencemos mais essa parte também, mais essa etapa. Vamos para a próxima? Nossa próxima página vai falar agora do Natal aos olhos de Deus. Lembra do versículo? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amou aqui, ó, vai lá e faz as tuas nuvens. E se você só tiver o seu EVA branco e você quiser fazer alguma coisa diferente, passa a cola branca nele e joga glitter, quando eu era pequena chamava purpurina, né? Glitter nele que vai ficar bom também. E para fazer esse efeito do coração, a gente usa o ferro. Eu já ouvi muitas versões. Eu já ouvi em várias lives dessa da vida, né? O ano que vem eu completo 30 anos de Ministério Infantil. Então, eu já fiz várias lives. E até hoje eu amo participar dos cursos. E quando me perguntam, mas poxa, pastora, mas você já fez, né, tantos cursos, pra quê? Porque a gente sempre vê uma novidade, a gente sempre tá aprendendo. Isso é ótimo. Então, quando a gente vai falar sobre usar alguma coisa para esquentar o EVA, eu já ouvi cada versões que vocês não acreditam. Tô caçando um palito, alguém viu? Aqui, acho. Acabou aqui embaixo. Eu já vi o pessoal falando assim, eu esquento no ferro. Aí tem outro que fala assim, não, pastora, eu passo na chapinha. Eu nunca passei na chapinha. Não, o meu eu faço na sanduicheira. E eu também já ouvi que é na frigideira. Eu falo, uau! Agora aqui já tá bom. É só isso. Não precisa nem esperar ele ficar assim, já enrolando, não. Quando ele começar a ficar, ó, desse jeito, o coração, aí já tá ótimo. O que eu vou fazer com ele? Pra que fazer ele ficar desse jeito? Só pra ele ficar com esse relevo, pra ficar assim diferente pra gente. É muito lindinho. Mas desse jeito aqui, ele perde. Se você deixar só desse jeito assim,
seja um adulto ou uma criança, né? Crianças são curiosas, eles vão querer ver esse seu recurso. Então, para você não correr esse risco, a gente sempre vai te aqui indicar que você preencha esse coração com pedaços de EVA, para que fique bem cheinho aqui. Então, quando apertar, não vai afundar ali. Deixa eu pegar um pedaço pequenininho para eu colocar ali embaixo. A outra filmagem tinha ficado bem extensa porque eu fiz literalmente o passo a passo mesmo, mostrando todos eles, tudo, e colando de página por página, e bem assim. Aí eu já fiz isso, já preenchi. O que que eu vou fazer agora? Agora você vai só passar mesmo cola aqui. Vou usar esse mesmo aqui, eu tô usando esse mesmo marrom, só pra gente terminar aqui de falar. Como é que eu vou colar isso, tia? Vai colar assim, ó, passa cola em todo ele, de um jeito que nem seja correndo demais, para você não deixar para trás um lugar sem cola, e também não seja muito devagar, porque a cola é quente, então ela precisa estar quentinha para poder fazer isso daqui, tá bom? Vai ali, tentando, arrumando, puxando, ó, no caso o meu aqui, o biquinho do coração, bora lá. Do lado aqui, deu pra tirar o excesso? Deu. Tem hora que é melhor não tirar pra não espalhar. O caso aqui do marrom, dá pra aparecer. Mas, ó, não aperta com força, mas com cuidado. E ele vai ficar assim. Dá pra ver bem? Uhum. Ó, com um relevo bem legal. Bem coladinho, viu? Assim ficou. Então, aqui nesse pedaço, essa é a única coisa que eu precisava de ter atenção. No mais, é só mesmo, vai colando tudo, não precisa de muita cola e tudo. Nesse último aqui, o que que acontece? Esse último aqui é o que eu coloquei o LED. Vou tentar fazer uma explicação toda aqui do LED, como é que a gente usou aqui esse LED. Eu comprei esse daqui, que ele é com 2 pilhas, né, a caixinha, com 2 pilhas que você coloca, e ele vem assim, que ele não é aquele fio de fada, ele é um pouquinho mais forte, tá? E aí eu fiz assim, ó, vou tentar te explicar bem de pertinho. Eu não sei se eu preciso virar ele ao contrário do Quebed. Hoje a cinegrafista é a Quebed. Vamos lá, ó. Eu peguei uma nuvem e eu grudei ela aqui. Dá pra me uma olhada lá, ver se tá dando pra ver aqui. Eu pus um pedaço de EVA pra servir de calço, ó, aqui. Pra quê? Porque se eu colocar só a luz, sem um calço pra ela ficar altinha, ela fica muito justa e não fica com esse efeito legal. Então, para ela ficar mais altinha, assim, eu coloquei esse calço. O que é esse calço? Ele nada mais é do que um pedaço de EVA. Só um pedaço de EVA, tá? Pega uma tira e corta compridinha, mais ou menos desse jeito aqui, assim, um pouquinho mais fino. Uns 4 dedos, dão quantos centímetros? Vamos embora lá de novo. Uns 6 centímetros, eu fiz exatamente assim, vou tentar te mostrar. Até aqui assim, mais ou menos. Então, ficou 6 por 18. Então, eu peguei ele, dobrei no meio, não colei nada. Agora sim,
esse pedaço, ó, dobrei voltando aqui e esse voltando aqui. Esses dois voltando, eu colei. De cá e colei de cá. E no meio eu não colei porque eu deixei ele desse jeito pra ele meio que forçar aqui a luz, entendeu? Então, eu fiz exatamente isso. Eu pus ele, pus a lâmpada em cima, lá em cima na página, aqui. Mais ou menos o tanto que aqui da nuvem, ó. O tamanho que a nuvem pode chegar até lá em cima. E aí, eu pus ele, o calço, pus as luzinhas do jeito que tava, eu não me desfiz aqui do nozinho que tava, nada, deixei desse mesmo jeito. Ó, ela forçando ele meio que levantar. E deixei assim, vim e colei totalmente de cá, passei por cima a nuvem, sem apertar muito e sem deixar frouxo, de um jeito justo. E colei de cá. Então, ela ficou assim. Desse jeito. E com esse jeito que ela ficou, dá pra colocar ela aqui. Então, quer dizer, se eu quiser tirar ela pra usar em outro recurso, eu tenho essa opção de retirá-la pra usar em outro recurso. Se você quiser colocar ela aqui permanente, também pode. Deixei o fio pra trás, não fiz nada demais. Mas atrás eu fiz um lugarzinho para ele poder ficar. Uma caixinha para colocar aqui. Um bolsinho para colocar a caixinha. Esse bolsinho, eu até deixei um aqui para eu poder cortar com vocês. Ele ficou assim, ó. Para esse modelo de LED meu. A medida dele ficou assim, ó. 10,5 por 10. Pode pôr 10 por 10. E aqui do ladinho, lá embaixo, para eu poder ter esse movimento, eu tirei um quadradinho dos dois lados. De 2 por 2. Pra ficar assim. Pra fazer uma bolsinha. Só pra você guardar o seu LED lá atrás. Como é que eu vou fazer isso? Vem cá. Vamos só fazer esse e a gente já tá com o visual terminado, né? Vambora lá? É assim, ó. Pego o meu LED, ponho lá bonitinho a caixinha. Pego esse daqui, ó, e vou arrumando aqui, ajustando. Tá vendo? Ó, essa parte que tá cortada pra baixo. Então, eu venho e passo cola de cá com o LED lá, gente. A caixinha lá dentro, ó. Passo cola, seguro, paciência. E aqui, passo cola também. De um jeito que não vai colar ele, mas também que não vai ficar frouxo. Obrigada, Radassa, pela palavra. E de cá, a mesma coisa. Levanto aqui esse ladinho. Pego aqui e passo cola também. Ah, o lugar onde falhou, volta lá e põe cola. Cuidado com a mão para não queimar. E vem, aperta também. Pronto. Agora eu tenho aqui um bolso. Um bolsinho para quando eu levantar, poder contar a história e ligar bonitinho, certo? Uhum. Quando eu terminei de fazer todas essas páginas, eu peguei uma faixa medindo 6 centímetros, 6 centímetros de EVA com glitter. Optei pela cor que eu escrevi
lá na frente, do Natal, né? Se tivesse colocado dourado, faria a faixa dourado. Se tivesse colocado verde, faria a faixa verde. Pra quê? Só pra eu fazer combinando, só pra ficar legal. Só pra ficar bonitinho mesmo, só questão mesmo de estética de gosto. Não que necessariamente tem que ser assim. Tem gente que gosta de tudo bem colorido, tem, né? Evangelistas, aqui me corrigindo. Então, se você gosta bem colorido, faça bem colorido. O meu foi só isso. Peguei aqui no cantinho lá do outro lado, né? De cá. E eu peguei e fui colando uma página, outra. Eu só passava uma cola, colava outra faixa, colava outra. Quando terminou, eu só fiz esse acabamento. Então, tá aqui terminado, encerrado, né? O nosso visual de Natal. Vamos embora revisar? Que Natal significa nascimento. E a gente tá falando